Hi guys, how are you? Como é que vocês estão? E aí, turma do sétimo ano, beleza? Bom, hoje a gente vai relembrar um pouco do que nós estudamos no capítulo 1. E o que a gente viu no capítulo 1? Nós estudamos sobre books, genres e present continuous, né? Que são o quê? Os livros, os gêneros de livros e o present continuous. Vamos revisar um pouquinho de cada um. No books, nós temos o quê? Quais informações nós podemos ter em alguns livros? Nós temos geralmente, eu botei aqui os mais básicos que nós encontramos por aí. Title of the book, que é o título do livro. Name of the author, que é o nome do autor. Publishing house, editora. E summary of the story, resumo. É o resumo do livro, o resumo da história. Pessoal, como é que a gente encontra essas informações do livro? Vou pegar aqui minha agenda como exemplo. Nós temos no livro, geralmente, front cover, que é a capa. Essa lateral do livro, spine, e a parte de trás do livro, a contracapa, digamos assim, back cover, beleza? Pessoal, essas informações, elas podem estar espalhadas no livro, nessas áreas que eu acabei de citar, front cover, spine ou back cover. Geralmente, na front cover do livro, nós temos o quê? Title of the book, name of the author, publishing house. Sometimes, às vezes, nós temos o que? Logo da Publishing House. E aqui na Spine, professor. Spine, nós temos aqui também se repete. Title of the book, Publishing House. Dependendo do livro, algumas informações podem aparecer ou não. E na back cover, professor. Back cover, geralmente, nós encontramos o que? Summary of the story, que é o resumo do livro, o resumo da história. Às vezes nós temos o que? Websites. Logos, então é isso, nós temos alguns tipos de informações dos books. Professor, e os gêneros de livros, books, genres? Nós temos vários tipos, mas aqui eu coloquei alguns, tá? No livro vocês talvez tenham uma lista maior, mas alguns que eu coloquei aqui foi de poetry, que é livros de poesia, adventure novel, que é os livros de aventura, short stories, são aqueles livros que têm pequenas histórias, né? Várias histórias contidas no mesmo livro. Science fiction, ficção científica, biography, livros de biografia, e self-help, que é livros de autoajuda. Beleza? Esses são alguns tipos de gêneros de livro que nós temos. Passando para o present continuous. O que é o present continuous? É aquela ação que está acontecendo. Por exemplo, eu estou lendo um livro. I am reading a book. Como é que se dá a formação desse modo verbal? Nós temos o sujeito, que é o subject, mais o verbo to be e mais o verbo terminando em ing, tá? Que é aquele verbo do gerúndio, andando, correndo, falando, etc. Dei 3 exemplos aqui, na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa. Vamos ver. Na forma afirmativa, nós temos I am studying English. Eu estou estudando inglês. Nós temos nessa frase o I, que é o sujeito, o verbo to be, am, I am, né? O am é o verbo to be, e o verbo terminando em ing, studying, tá? É o gerúndio do verbo estudar, estudando, tá? Então, eu estou estudando inglês, I am studying English. Na forma negativa, na forma negativa, gente, desculpa. Na forma negativa, nós temos You are not reading a book now. Vocês não estão lendo um livro agora. Vamos lá ver aqui como é que se dá essa formação. O you é o sujeito, are é o verbo to be, mas como ele é na negativa, nós acrescentamos o not. O not ele vai dar a negação na frase. You are not reading, que é o verbo ler. Read, ler, reading, lendo. You are not reading a book now. Vocês não estão lendo o livro agora. E na forma interrogativa, professor, o verbo to be, ele passa para frente do sujeito. Se aqui na frente era you are, aqui embaixo na forma interrogativa, o are, que é o verbo to be, ele passa para frente do sujeito. Are they drinking coffee? Eles estão tomando café? Então aqui nós temos uma pergunta. Are they drinking, bebendo café, tomando café? Are they drinking coffee? Então é isso, gente. Dê uma revisada. Se tiverem algum exercício pendente, façam, que depois eu vou corrigir. E a gente se vê logo logo, beleza? Falou!